Acauã, de Inglês de Souza. O capitão Jerônimo Ferreira, morador da antiga vila de São João Batista de Faro, voltava de uma caçada a que fora para distrair-se do profundo pesar causado pela morte da mulher que o deixara subitamente só, com uma filhinha de 2 anos de idade. Perdida a calma habitual de velho caçador, Jerônimo Ferreira transviou-se e só conseguiu chegar à vizinhança da vila quando já era noite fechada. Felizmente, a sua habitação era a primeira ao entrar na povoação pelo lado de cima, por onde vinha caminhando, e por isso não impressionaram muito o silêncio e a solidão que a modo se tornavam mais profundo à medida que se aproximava da vila. Ele já estava habituado à melancolia de Faro, talvez o mais triste e abandonado dos povoados do Vale do Amazonas, posto que se mire nas águas de Inhamundá, o mais belo curso d'água de toda a região. Faro é sempre deserto, a menos que não seja algum dia de festa, em que a gente das vizinhas fazendas vinha ao povoado. Quase não se encontrava vida alguma nas ruas. Mas se isso acontecesse à luz do dia, às horas de trabalho e de passeio, à noite a solidão aumenta. As ruas, quando não sai a lua, são de uma escuridão pavorosa. Desde as 7 horas da tarde, só se ouve na povoação o pio agoureiro do murucututu, ou o lúgubre uivar de algum cão vagabundo apostando queixumes com as águas múrmuras do rio. Fecham-se todas as portas, recolhem-se todos com um terror vago e incerto que procuram esconjurar invocando Jesus, Maria e José. Vinha, pois, caminhando o capitão Jerônimo à solitária estrada, pensando no bom agasalho de sua fresca rede de algodão trançado e lastimando-se de não chegar a tempo de encontrar o sorriso encantador da filha, que já estaria dormindo. Da caçada nada trazia. Fora um dia infeliz, nada pudera encontrar nem ave nem bicho. E ainda em cima perdera-se e chegava tarde, faminto e cansado. Também quem lhe mandara sair à caça em sexta-feira? Sim, era uma sexta-feira. E quando depois de uma noite de insônia se resolvera tomar a espingarda e partir para a caça, não se lembrara que estava num dia por todos conhecido como um aziago, e especialmente temido em Faro, sobre que pesa o fardo de terríveis malefícios. Com esses pensamentos, o capitão começou a achar o caminho muito comprido, por lhe parecer que já havia muito passara o marco da jurisdição da vila. Levantou os olhos para o céu a ver se orientava pelas estrelas sobre o tempo decorrido, mas não viu estrelas. Tendo andado muito tempo por baixo de um arvoredo, não notara que o tempo se transformava e achou-se de repente numa dessas terríveis noites do Amazonas, em que o céu parece ameaçar a terra com todo o furor de sua cólera divina. Súbito, o clarão vivo de um relâmpago, rasgando o céu, mostrou ao caçador que se achava a pequena distância da vila, cujas casas, caídas de branco, lhe apareceram numa visão efêmera. Mas pareceu-lhe que errava de novo o caminho, pois não vira sua casinha abençoada, que devia ser a primeira a avistar. Com poucos passos, mais, achou-se na rua, mas não era a sua rua. Parou e pôs o ouvido à escuta, abrindo também os olhos para não perder a orientação de um novo relâmpago. Nenhuma voz humana se fazia ouvir em toda a vila. Nenhuma luz se via. Nada que indicasse a existência de um ser vivente em toda a redondeza. Faro parecia morta. Trovões furibundos começaram a atroar os ares. Relâmpagos a mil davam-se, inundando de luz rápida e viva as matas e os grupos de habitações que logo depois ficaram mais sombrios. Raios caíram com fragor enorme, prostando cedros grandes, velhos de 100 anos. O capitão Jerônimo não podia mais dar um passo. Nem já sabia onde estava.
Mas tudo isso não era nada. Do fundo do rio, das profundezas da lagoa formada pelo Inhamundá, levantava-se um ruído que foi crescendo, crescendo e tornou um clamor horrível, insano, uma voz sem nome que dominava todos os ruídos da tempestade. Era um clamor só comparável ao brado imenso que hão de soltar os condenados no dia do juízo final. Os cabelos do capitão Ferreira puseram-se de pé e duros como estacas. Ele bem sabia o que aquilo era. Aquela voz era a voz da cobra grande, da colossal sucuriju, que reside no fundo dos rios e dos lagos. Eram os lamentos do monstro em laborioso parto. O capitão levou a mão à testa para benzer-se, mas os dedos trêmulos de medo não conseguiram fazer o sinal da cruz. Invocando o santo de seu nome, Jerônimo Ferreira deitou-se a correr na direção em que supunha dever estar a sua desejada casa. Mas a terrível voz, aumentava de volume. Cresceu mais, cresceu tanto, afinal, que os ouvidos do capitão zumbiram. Tremeram-lhe as pernas e caiu no limiar de uma porta. Com a queda, espantou um grande pássaro escuro que ali parecia pousado e que voou cantando. Muito tempo esteve o capitão caído, sem sentidos. Quando tornou a si, a noite estava ainda escura, mas a tempestade cessara. Um silêncio tumular reinava. Jerônimo, procurando orientar-se, olhou para a lagoa e viu que a superfície das águas tinha um brilho estranho, como se tivessem untado de fósforo. Deixou errar o olhar sobre a toalha do rio e um objeto estranho, afetando a forma de uma canoa. Chamou-lhe a atenção. O objeto vinha impelido por uma força desconhecida em direção à praia para o lado em que se achava Jerônimo. Este, tomado de uma curiosidade invencível, adiantou-se, meteu os pés na água e puxou para si o estranho objeto. Era com efeito uma pequena canoa, e no fundo dela estava uma criança que parecia dormir. O capitão tomou-a nos braços. Nesse momento rompeu o sol por entre os animais de uma ilha vizinha. Cantaram os galos da vila, ladraram os cães, correu rápido o rio, perdendo o brilho desusado. Abriram-se algumas portas. À luz da manhã, o capitão Jerônimo Ferreira reconheceu que caíra desmaiado justamente no limiar de sua casa. No dia seguinte, toda a vila de Faro dizia que o capitão adotara uma linda criança achada à beira do rio e que se dispunha a criá-la como própria, conjuntamente com a sua legítima Aninha. Tratada efetivamente como filha da casa, cresceu a estranha criança que foi batizada com o nome de Vitória. Educada da mesma forma que Aninha, participava da mesa, dos carinhos e afagos do capitão, esquecido do modo por que a recebera. Eram ambas moças bonitas aos 14 anos, mas tinham um tipo diferente. Ana fora uma criança robusta e sã. Era agora franzina e pálida. Os anelados cabelos castanhos caíam-lhe sobre as alvas e magras espáduas. Os olhos tinham uma languidez doentia. A boca andava sempre contraída, numa constante vontade de chorar. Raras rugas divisavam-se-lhe nos cantos da boca e na fronte baixa, algum tanto cavada. Sem quem nunca a tivessem visto verter uma lágrima, Aninha tinha um ar tristonho que a todos impressionava e se ia tornando cada dia mais visível. Na vila, dizia toda a gente: como está magra e abatida a Aninha Ferreira, que prometia ser robusta e alegre. Vitória era alta e magra, de compleição forte, com músculos de aço. A tez era morena, quase escura, as sobrancelhas negras e arqueadas, o queixo fino e pontudo, as narinas dilatadas, os olhos negros, rasgados de um brilho estranho. Apesar da incontestável formosura, tinha alguma coisa de masculino nas feições e nos modos. A boca, ornada de magníficos dentes, tinha um
sorriso de gelo, fitava com arrogância os homens até obrigá-los a baixar os olhos. As duas companheiras afetavam a maior intimidade e ternura recíproca, mas o observador atento notaria que Aninha evitava a companhia da outra, ao passo que esta não a deixava. A filha do Jerônimo era meiga para com a companheira, mas havia nessa meiguice um certo acanhamento, uma espécie de sofrimento, uma repulsão, alguma coisa como um terror vago, quando a outra cravava-lhes nos olhos dúbios e amortecidos os seus grandes olhos negros. Nas relações de todos os dias, a voz da filha da casa era mal, segura e trêmula, a de Vitória áspera e dura. Aninha, ao pé de Vitória, parecia uma escrava junto da senhora. Tudo, porém, correu sem novidade até o dia em que completaram 15 anos, pois se dizia que eram da mesma idade. Desse dia em diante, Jerônimo Ferreira começou a notar que a sua filha adotiva ausentava-se da casa frequentemente em horas impróprias e suspeitas, sem nunca querer dizer por onde andava. Ao mesmo tempo que isso sucedia, Aninha ficava mais fraca e abatida. Não falava, não sorria, 2 círculos arroxeados salientavam-lhe a morbidez dos grandes olhos pardos. Uma espécie de cansaço geral dos órgãos parecia que lhe ia tirando pouco a pouco a energia da vida. Quando o pai chegava-se a ela e lhe perguntava carinhosamente: "Que tens, Aninha?", a menina, olhando assustada para os cantos, respondia em voz cortada de soluço: Nada, pai. Nada, pai." A outra, quando Jerônimo a repreendia pelas inexplicáveis ausências, dizia com altivez e pronunciando desdém: "E que tens, vosmecê, com isso?" Em julho desse mesmo ano, o filho de um fazendeiro de Salé, que viera passar o São João em Faro, enamorou-se da filha de Jerônimo e pedia em casamento. O rapaz era bem apessoado, tinha alguma coisa de seu e gozava da reputação de sério. Pai e filha anuíram gostosamente ao pedido e trataram dos preparativos do noivado. Um vago sorriso iluminava as feições delicadas de Aninha. Mas um dia em que o capitão Jerônimo fumava tranquilamente o seu cigarro de Tauari à porta da rua, olhando para as águas serenas de Inhaundá, a Aninha veio se aproximando dele a passos trôpegos, hesitantes e trêmula, e, como se cedesse a uma ordem irresistível, disse balbuciando que não queria mais se casar. "Por quê?" foi a palavra que veio naturalmente aos lábios do pai, tomado de surpresa. "Por nada, porque não queria." E juntando as mãos, a pobre menina pediu com tal expressão de sentimento que o pai, enleado, confuso, dolorosamente agitado por um pressentimento negro, aqueceu, vivamente contrariado. "Pois não falemos mais disso." Em Faro não se falou em outra coisa durante muito tempo, senão na inconstância de Aninha Ferreira. Somente Vitória nada dizia. O fazendeiro do Salé voltou para as suas terras, prometendo vingar-se da desfeita que lhe haviam feito. E a desconhecida moléstia de Aninha se agravava, a ponto de impressionar seriamente o capitão Jerônimo e toda a gente da vila. "Aquilo é paixão recalcada", dizia alguns, mas a opinião mais aceita era que a filha do Ferreira estava enfeitiçada. No ano seguinte, o coletor apresentou-se pretendente à filha do abastado Jerônimo Ferreira. "Olha, seu Ribeirinho", disse-lhe o capitão, se ela muito bem quiser, porque não quero obrigar. Mas eu já lhe dou uma resposta nesta meia hora." Foi ter com a filha e achou-a nas melhores disposições para o casamento. Mandou chamar o coletor, que se retirara discretamente, e disse-lhe muito contente: "Toque lá, seu Ribeirinho, é negócio arranjado." Mas daí a alguns dias, Aninha foi dizer ao pai que não queria casar com o Ribeirinho. O pai deu um pulo da rede em que se deitara, havia minutos para dormir a sesta. "Temos tolice." E como a moça dissesse que nada era, nada tinha, mas não queria casar, terminou em voz de quem manda: "Pois agora há de casar que eu quero."
Aninha foi para o seu quarto e lá ficou encerrada até o dia do casamento, sem que nem pedidos e nem ameaças a obrigassem a sair. Entretanto, a agitação de Vitória era extrema. Entrava a todo momento no quarto da companheira e saía logo depois com as feições contraídas pela ira. Ausentava-se da casa durante muitas horas, metia-se pelos matos, dando gargalhadas que assustavam os passarinhos. Já não dirigia a palavra a seu protetor, nem a pessoa alguma da casa. Chegou, porém, o dia da celebração do casamento. Os noivos, acompanhados pelo capitão, pelos padrinhos e por quase toda a população da vila, dirigiam-se para a matriz. Notava-se com espanto a ausência da irmã adotiva da noiva. Desaparecera e, que fossem os esforços tentados para encontrar, não lhe puderam descobrir o paradeiro e toda a gente indagava surpresa. Onde estará a Vitória? Como não vem assistir o casamento da Aninha? O capitão franzia o sobrolho, mas a filha parecia aliviada e contente. Afinal, como ia ficando tarde, o cortejo penetrou na matriz e deu-se o começo à cerimônia. Mas eis que, na ocasião em que o vigário lhe perguntava se casava por seu gosto, a noiva pôs-se a tremer como varas verdes, com um olhar fixo na porta lateral da sacristia. O pai, ansioso, acompanhou a direção daquele olhar e ficou com o coração do tamanho de um grão de milho. De pé, à porta da sacristia, hirta como uma defunta, com uma cabeleira feita de cobras, com as narinas dilatadas e a tez verde-negra, Vitória, a sua filha adotiva, fixava em Aninha um olhar horrível, olhar de demônio, um olhar frio que parecia querer pregá-la imóvel no chão. A boca entreaberta mostrava a língua fina, bipartida, como língua de serpente. Um leve fumo azulado saía-lhe da boca e ia subindo até o teto da igreja. Era um espetáculo sem nome. Aninha soltou um grito de agonia e caiu com estrondo sobre os degraus do altar. Uma confusão fez-se entre os assistentes. Todos queriam acudir-lhe, mas não sabiam o que fazer. Só o capitão Jerônimo, em cuja memória aparecia de súbito a lembrança da noite em que encontrara a estranha criança, não podia despegar os olhos da pessoa de Vitória, até que esta, dando um horrível brado, desapareceu sem se saber como. Voltou-se então para a filha e uma comoção profunda abalou-lhe o coração. A pobre noiva, toda vestida de branco, deitava sobre os degraus do altar-mor, estava hirta e pálida. Dois grandes fios de lágrimas, como as contas de um colar desfeito, corriam-lhe pela face. E ela nunca chorava, nunca havia chorado. Nunca, desde que nascera, se lhe vira uma lágrima nos olhos. Lágrimas! Exclamou o capitão, ajoelhando aos pés da filha. Lágrimas! Clamou a multidão, tomada de espanto. Então, convulsões terríveis se apoderaram do corpo de Aninha. Contorcia-se como se fora uma borracha. O seio agitava-se dolorosamente. Os dentes rangiam em fúria. Arrancava com as mãos os lindos cabelos. Os pés batiam no soalho. Os olhos reviravam-se nas órbitas, escondendo a pupila. Toda ela se maltratava, rolando como uma frenética, uivando dolorosamente. Todos assistiam a essa cena comovidos. O pai, debruçado sobre o corpo da filha, chorava como uma criança. De repente, a moça pareceu sossegar um pouco, mas não foi senão o princípio de uma nova crise. Inteiriçou-se, ficou imóvel, encolheu depois os braços, dobrou-os a modo de asas de pássaro. Bateu-os por vezes nas vigárias e, entreabrindo a boca, deixou sair um longo grito que nada tinha de humano, um grito que ecoou lugubremente pela igreja. Acauã! Acauã! Jesus! Brandaram todos caindo de joelho. E a moça, cerrando os olhos como em êxtase, com o corpo imóvel à exceção dos braços, continuou aquele canto lúgubre. Acauã! Acauã!
Por cima do telhado, uma voz respondeu a Dianinha. Acauã, Acauã. Um silêncio tumultuar reinou entre os assistentes. Todos compreendiam a horrível desgraça. Era o Acauã.